Meus amigos, um padre está sacudindo a América conservadora, ou melhor, o Partido Republicano. É um padre, um sacerdote da Igreja Católica. Este senhor que vocês estão vendo, trata-se do padre Michael Orsi. Ele é da Flórida e disse numa recente reunião do Partido Republicano da Flórida, e a sua fala repercutiu, que deixar Deus de fora da política é ilógico, imoral e anti-americano. A matéria está no Life Site, a matéria é de ontem, intitulada "Sacerdote dos Estados Unidos diz que deixar Deus de fora da política é ilógico, imoral e anti-americano". Pois bem, o padre está causando furor entre os americanos, justamente por exercer o ministério da profecia, porque ele, lá pelas tantas, diz o seguinte aos republicanos: se vocês não agirem moralmente, em nome de Deus e colocando o nome de Deus nas suas ações políticas, vocês serão derrotados. Isso é profecia, no mais autêntico estilo bíblico. O que é o profeta, senão aquele que diz o que é para ser feito e diz também o que pode acontecer se não for obedecido, porque o profeta, afinal, o profeta bíblico fala em nome de Deus. Aliás, foi por isso que os profetas foram muito maltratados, mortos, perseguidos, feridos. Vejam, por exemplo, o caso do profeta Isaías, que temia ser morto por Jezebel, ou então de Jeremias, que foi aprisionado numa cisterna porque o povo queria que Jeremias falasse só coisas boas. Mas o profeta não tem motivos para falar só coisas boas, enquanto o povo realmente não pratica a vontade divina. A história de Israel é marcada por isso. A relação de Israel com o tempo, a consciência de Israel na história se deve exatamente a isso. Quando ela obedece à voz da profecia, quando ela ouve os seus profetas, ela vai bem, Israel vai bem. As coisas começam a dar errado quando Israel vira as costas para a palavra de Deus, desobedece a Deus e maltrata os seus profetas. A América tem muito desse espírito bíblico, é preciso dizer. A América gosta, sim, dos seus profetas, para ouvi-los. E o interessante nessa história, esse furor todo causado pelo padre Michael Orsi, é justamente porque ele, na América, falando como um católico, exercendo o ministério da profecia como um católico, passou a ser visto como uma ave rara. Sim, porque infelizmente nós católicos aderimos à linguagem doce, leve, em relação à realidade. Vejam o nosso caso no Brasil. O Brasil é um dos países, talvez o segundo ou o primeiro país mais católico do mundo. E o que fez o nosso catolicismo aqui durante os anos comunistas de FHC, Lula, Dilma, se não inventar campanhas da fraternidade sem relação nenhuma com a realidade? A nossa igreja, os nossos padres, infelizmente, continuam mantendo-se nas homilias aguinha com açúcar, sem jamais apontar os erros dos nossos governantes. Por quê? Porque dizem, usam a desculpa de que Deus não deve ser usado na política. Não se trata de usar a Deus na política, trata-se de orientar a nossa política pela palavra de Deus. E isso, realmente, os nossos padres católicos têm deixado muito, mas muito a desejar. Graças a Deus temos pelo menos um padre profeta no Brasil, Padre Paulo Ricardo, mas é muito pouco para
a nação que se diz a maior católica do mundo. Por outro lado, os padres Betos e freis Leonardos da vida, esses fazem sim política sem nenhum pudor. Aliás, a CNBB vem ajudando o Partido dos Trabalhadores nas comunidades eclesiais de base desde o nascimento do Partido dos Trabalhadores. Isso eles fazem sim com muito empenho. É preciso equilibrar um pouco os fatores. Tomara que este padre, vou deixar aqui na descrição a matéria excelente, tomara que este padre ilumine mais as nossas consciências católicas e cristãs de um modo geral. Precisamos mais padres como esse. Precisamos mais profetas atualmente do que cantores e apresentadores de missas show. Até depois.